Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Em uma semana, Patos de Minas registrou 377 novos casos da Covid-19. Percentuais de internações por causa da doença voltam a subir e você vai ver também. Já choveu 32% mais do que o previsto para todo o mês de janeiro em Patos de Minas. Rio Areado encobre ponte e provoca danos em Major Porto. Após interdição por deslizamentos de terra, tráfego na BR-365 é liberado. Secretaria de Saúde diz que ainda não foram confirmados casos de flurona em Patos de Minas. Continuam os chamados para os faltosos atualizarem a imunização contra a Covid. Laboratórios seguem registrando aumento na procura por testes para detectar a doença. Corpo de Bombeiros faz monitoramento aéreo de áreas atingidas por enchente do Rio Paranaíba. E quais medidas devem ser tomadas após o encontro que discutiu ações de enfrentamento ao período chuvoso? Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Nesta segunda-feira tiveram continuidade os trabalhos de identificação dos corpos das vítimas de Capitólio. Devido à violência do impacto da rocha, os legistas precisaram usar vários métodos para conseguir liberar os corpos para as famílias. Ao longo desta manhã, os bombeiros retomaram as buscas por segmentos corpóreos e objetos que possam ajudar nas investigações. Durante o fim de semana, os corpos foram identificados por meio das impressões digitais. De acordo com os legistas da Polícia Civil, o impacto da rocha contra as lanchas foi tão grande que foi preciso adotar o mesmo protocolo usado para identificar as vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Por volta do meio-dia de sábado, uma rocha de um cânion se desprendeu da encosta, atingindo em cheio uma embarcação e afetando outras 3, numa violenta onda. As forças de segurança confirmam 10 vítimas fatais. Uma força-tarefa da Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar e Marinha do Brasil está atuando nas investigações do acidente. Pois é, os peritos da Polícia Civil identificaram a última das 10 pessoas que morreram no desmoronamento. Assim como os outros 9 mortos nesta tragédia, a mulher de 43 anos estava a bordo da lancha Jesus, uma das 4 diretamente atingidas pela queda do paredão de pedra que se desprendeu sobre os barcos dos turistas que estavam visitando o lago. Após os 3 deslizamentos de encostas na BR-365 registrados na semana passada, devido ao volume de chuvas que tem atingido a região de Patos de Minas, a rodovia 365, que possui imenso tráfego de veículos, voltou a ser interditada nesta segunda-feira, com o registro de um novo incidente. A via foi liberada nos 2 sentidos no final da tarde de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as ocorrências de deslizamento de terras aconteceram no quilômetro 355, em 2 pontos até o quilômetro 370, entre os municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas. Portanto, temos aí a liberação. Era uma grande preocupação e era também aí motivo de transtorno para quem trafega pela 365, sentido 040, a região norte do estado, porque estava essa rodovia de importância de ligação para todo o país, de várias partes do país, estava aí impossibilitada, uma vez que esses desmoronamentos acabaram provocando essas paralisações do trânsito. Mas agora, no final da tarde, tivemos aí a liberação, portanto, da BR-365, informou agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal. As chuvas são motivo de preocupação para quem reside no meio rural, em Patos de Minas. Muitas estradas estão intransitáveis. A água encobre as vias e invade casas. Há comunidades ilhadas. Em Major Porto, o Rio Areado subiu tanto que invadiu as casas. Em meio a tanta água, os moradores tentam salvar os pertences e os animais esforçam-se para sobreviver. O que era estrada, agora parece tudo rio. Aqui fica a ponte que liga Major Porto a Quintinos. O nível do córrego do Arroz, próximo ao Areado, também está bem acima do normal. A comunidade de Basílios está ilhada. A ponte foi destruída. Um trecho da LMG 743 entre o distrito de Quintinos e Carmo do Paranaíba precisou ser interditado após a pista ter cedido em meio às chuvas intensas. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o asfalto cedeu próximo à Igreja do Gordura. Uma ambulância caiu na cratera que se abriu. Não há registro de feridos. No mesmo local, também houve um deslizamento de terra mais cedo.
Segundo as informações ainda da polícia, os motoristas devem evitar trafegar pelas rodovias mineiras. Quem não tiver opção deve redobrar a atenção. Depois do intervalo, continuam os chamados para os faltosos atualizarem a imunização contra a Covid. E a Secretaria de Saúde diz que ainda não foram confirmados casos de flurona em Patos de Minas. Nesta segunda-feira não houve aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 em Patos de Minas devido à mudança na entrega dos imunizantes pelo Estado. Mas as vacinas foram realizadas, as vacinações, foram realizadas no fim de semana e continua o chamado para os faltosos atualizarem os cartões de vacina. Nem mesmo a chuva impediu os patenses de se vacinarem contra a Covid-19 no ginásio do Unipan neste domingo. Segundo informações vindas da enfermeira-chefe, o local esteve muito movimentado no período da manhã e foi ficando vazio conforme o dia. Eu estou tomando a Pfizer e a segunda dose. E eu tomei a primeira, estou tomando hoje no dia mesmo, certo? E não fiquei com medo não. A segunda da Pfizer. Você ficou com medo? Não. Tá tranquilo? Você está tomando atrasado ou não? Não, no dia. No dia certo? É. Segundo o calendário de vacinação divulgado pela Prefeitura por meio de páginas na rede, o domingo foi direcionado a multivacinas. No entanto, a mais procurada foi a Pfizer, que contou com 540 doses aplicadas referentes à terceira dose. Terceira dose. Terceira dose? Tá atrasado? Tá em dia? Não, tá em dias. Hoje era para mim vir aqui. Além da procura pela terceira dose, os faltosos procuraram pelas doses primárias e secundárias, sendo 10 doses da AstraZeneca aplicadas e 10 doses de Coronavac também aplicadas, enquanto a dose de reforço Janssen teve 110 aplicações. Diante da nova variante Ômicron, da infecção cruzada denominada flurona e a mais nova influenza HN3N2, se imunizar torna-se cada vez mais necessário e urgente. A enfermeira-chefe pede que a população continue acompanhando os calendários de vacinação a fim de atualizarem o cartão de vacina, desse modo, se imunizando contra a Covid-19. Eu acho muito bom tomar, porque para ficar prevenido, porque tá tendo muita gripe, ultimamente, e eu acho legal o povo vir tomar. Em meio ao aumento dos diagnósticos positivos para a Covid-19 em Patos de Minas, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou nesta segunda-feira que as ações devem ser intensificadas com a abertura de um centro de testagem que está sendo montado. Em média, 400 pessoas por dia se direcionam à UPA, unidade de pronto atendimento, com sintomas gripais. Até o momento, nenhum caso de flurona foi diagnosticado em Patos de Minas. No entanto, são em média 100 casos positivos diários registrados de Covid-19 nos últimos dias. Nós estamos aí com uma média de praticamente 100 casos novos, todos os dias. Muitas pessoas sintomáticas respiratórias buscando os atendimentos, tanto na UPA quanto unidades básicas de saúde. Uma média aí de 300, 400 pessoas sintomáticas por dia passando pela UPA. A flurona se trata de uma infecção cruzada entre o vírus da Covid-19 e a nova influenza H3N2. E os sintomas consistem principalmente em problemas respiratórios. Programando agora a abertura para essa semana de um centro de testagem para ajudar a desafogar os PSFs e a UPA, as pessoas, muita gente buscando os testes. Então esse centro vai servir para auxílio nessa testagem, para andar mais rápido, a pessoa não tem que esperar muito tempo. Considerando o fato de que a demanda de internações até o momento é baixa, não foi necessária, segundo a secretária de Saúde Ana Carolina Magalhães, a abertura de um lugar específico com esse fim. Os casos de internação muito baixos ainda em relação à quantidade de números, por isso ainda não é necessário abrir nenhum outro local extra para internação. Caso positivo de Covid, no geral. Isso, o flurona seria gripe, a influenza junto com Covid. Esse nós ainda não temos nenhum confirmado, que seria a pessoa com influenza e Covid ao mesmo tempo. Com a quantidade de pessoas com sintomas gripais procurando por atendimento, especialmente na UPA, muitos testes de Covid têm sido realizados.
uma média aí de 400 pessoas passando pela UPA com sintoma gripal por dia, mais os PSFs. Então nós estamos realizando só no serviço público mais ou menos 500 testes de Covid por dia. As recomendações da Secretaria de Saúde consistem em impedir que o uso de máscara seja suspenso, bem como o uso de álcool em gel. O distanciamento social e a não aglomeração também são necessários nesse momento. Abrindo aí, né, um novo centro de testagem para auxiliar e acelerar. Então, quanto mais breve a pessoa descobrir que está positivo ou não, ela tomar os devidos cuidados. E isolamento social, principalmente, vamos aproveitar aí esse período de chuva para ficar mais quietinho em casa. E o uso de máscaras, a todo sintoma respiratório, mesmo dentro de casa, usar máscara também. A seguir tem a previsão do tempo para terça-feira na região. Já choveu 32% mais do que o previsto para todo o mês de janeiro em Minas, em Patos de Minas, né? Ao vivo eu converso com especialistas sobre os motivos para tanta chuva. Olha, choveu até amanhã desta segunda-feira mais de 360 milímetros em Patos de Minas, né? Enquanto a média prevista para todo o mês de janeiro era de 275 milímetros de chuva. O que significa, evidentemente, desses números aí, mais de 30%, né, do esperado. E para falar sobre este assunto, eu converso com o professor de climatologia Adalberto Vieira, que hoje é o nosso convidado aqui do NTV News para a gente tratar desse assunto. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É um prazer a gente poder estar aqui, né, conversar um pouquinho sobre tempo, principalmente quando nós temos um regime severo igual nós estamos vivendo nesses dias aí. Professor, aí nós temos um volume elevado de chuvas, né? Nós temos aí uma quantidade de chuvas que realmente assustou, né? Tem assustado por essa intensificação. A gente conversava hoje sobre esse assunto. O senhor me disse que a gente deve enfrentar até determinado período esta quantidade de chuva. A partir daí, nós devemos ter uma seca por causa do verão ou vamos continuar tendo períodos de mais chuvas, porém espaçadas? O que acontece é o seguinte, nós já esperávamos que nesse início de ano nós tivéssemos chuva acima da média. Foi bastante acima da média. O que nós esperamos é que a partir de quinta-feira, mais ou menos, nós devemos ter uma diminuição nesse volume de chuva, o que deve trazer a expectativa para dentro da média. Trazer a expectativa para dentro da média não significa que nós vamos ter escassez de chuva também, não. Certo. Nessa época do ano é normal uma chuva aí que pode variar de 7 até 10 milímetros por dia. Ou seja, um dia pode chover mais, outro dia menos, e na média nós teremos aí algo em torno de 7 a 10 de média por dia. A média que está elevada, né? Porque... O normal para o mês de janeiro é algo em torno de 275 a 300, pode ser considerado normal. Só nesses 10 primeiros dias nós já ultrapassamos a média, né? Agora nós temos aí é um início de verão ainda, né? Propriamente dito. No verão a gente tem essas chuvas mais rápidas, né? E por isso também a gente teve agora, as pessoas acabam se assustando, já que há muito tempo a gente não tinha aí um período tão frequente de chuvas. A última vez que a gente teve uma chuva assim constante foi há cerca de 10 anos, mais ou menos. Eu que não sou de Patos de Minas, já ouvi falar aqui de moradores que tivemos aí há cerca de 10 anos e até mais tempo do que isso, cheias maiores do Rio Paranaíba, né? É verdade. A gente tem a tendência de achar que o que está acontecendo nesse momento é sempre pior, é sempre muito sério. Eu nunca vi um calor tão grande, eu nunca vi um frio tão grande, eu nunca vi uma chuva tão intensa. E, na verdade, todas as coisas, todos os fenômenos climatológicos, eles são cíclicos e são repetitivos, e a gente pode falar que existe um tempo de retorno. Na verdade, para esse tipo de chuva intensa dessa forma, o ano de 2004 nós tivemos uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo agora. Então, desde aquela época para cá, normalmente nós não tivemos tanto intenso, mas antes nós já tivemos situações semelhantes como nós teremos no futuro novamente. A gente pode, então, entender que a partir de quinta-feira a gente tem uma elevação na temperatura e, consequentemente, uma redução desse volume. A gente tem que entender que os elementos climatológicos, eles são condicionados pelos fatores climatológicos. Essa época do ano é normal que nós tenhamos temperaturas dentro da casa dos 30 graus. Isso é muito comum. Por quê? Porque o sol está incidindo
mais perpendicularmente sobre o hemisfério sul, e isso traz uma quantidade maior de radiação para a nossa região. Como nós temos uma nebulosidade muito grande em decorrência dessas chuvas, essa radiação não aquece a Terra. E a temperatura que nós sentimos é uma temperatura refletida pela Terra. Então nós temos aí um verão extremamente ameno, temperaturas bem abaixo da média. E são muitos os impactos de um período chuvoso como esse, né, professor? Não são poucos esses impactos, a gente tem visto aí noticiado, inclusive. A gente tem que entender que a chuva em excesso ela é prejudicial, como a chuva a carência da chuva também ela é muito prejudicial. A maioria das culturas não suportam o excesso de umidade. O excesso de umidade causa desenvolvimento de uma série de doenças que não são interessantes, não. Agora, o que nós podemos esperar é que de agora para frente nós tenhamos chuvas dentro da média, uma drenagem um pouco maior do sistema radicular das plantas, e aí nós vamos ter uma melhora na condição pluviométrica, né? O IMET, inclusive, publicou um novo alerta para possibilidade de chuvas fortes entre hoje e amanhã, né? Isso aí está dentro dessa previsão para até quinta-feira, quando a gente vai ter uma menor quantidade, né? Naturalmente isso pode acontecer. Como também, a partir de quinta-feira, nós podemos ter chuvas fortes em alguns lugares. Quando a gente fala que vai melhorar, não melhora toda a região ao mesmo tempo. Em um determinado local, a gente tem que entender que existem basicamente 3 tipos de chuva. Uma chuva que nós chamamos de chuvas orográficas, que depende do relevo. Uma chuva que é convectiva, que depende de uma ascensão de massa de ar, e uma chuva frontal, que é esse sistema que nós temos agora. Vai diminuir o sistema frontal, mas isso não inviabiliza a formação de chuvas convectivas, que são intensas, mas em uma região menor, né? E aí a gente também analisa os impactos disso para o agronegócio, os impactos disso para a produção aí de alimentos que a gente tem muito forte aqui no Alto Paranaíba, né, professor? A gente tem que entender que existe uma necessidade muito grande de produção de alimento. E a gente sabe que excesso de chuva para algumas culturas é extremamente prejudicial e pode até prejudicar as safras aí. A vantagem é que ainda está muito no início do desenvolvimento da safra 2021-22, ainda drenando esse momento, ainda nós teremos safras com boa expectativa. Ou seja, só para a gente finalizar, temos um verão com mais chuva do que o ano passado, temos um verão aí com um volume de chuvas elevado, mas nada que não já tenha ocorrido em nossa região, né? Isso é extremamente importante a gente poder analisar isso. E uma outra questão, o verão vai até março aí, né? E nós sabemos que até março as chuvas são regulares. A partir de março elas começam a ser menores, a quantidade de chuva. Então nós esperamos com que essa chuva agora também não interfira no prolongamento da chuva na estação do outono, né? Que a partir do mês de março nós entramos aí no outono, que normalmente são chuvas que começam a ser mais escassas. Esperamos que isso propicie uma boa safrinha, né? Que seria uma segunda safra para a agricultura na nossa região, que é uma agricultura importante. Muito bem, eu conversei com o climatologista, o professor Adalberto Vieira, que hoje aqui nos visita no NTV News. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Olha, e continua, né, como a gente disse aqui, o alerta para chuvas intensas na maior parte do estado, segundo o IMET. As instabilidades devem se manter neste início de semana. A terça-feira em Patos de Minas deve ser com céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Tempo chuvoso para São Gotardo, onde a máxima prevista é de 24 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 máxima de 25 graus. Também chove em Lagamar e a previsão é de máxima de 26 graus. E em Carmo do Paranaíba, as temperaturas em meio ao clima chuvoso devem variar entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Daqui a pouco aqui no News tem análise da notícia. Em uma semana, Patos de Minas registrou 377 novos casos da Covid-19. Percentuais de internações por causa da doença voltam a subir. E laboratórios continuam registrando aumento na procura pelos testes para detectar a infecção.
Comigo aqui no NTV News, Gui Boaventura, dividindo bancada para a gente fazer a análise da notícia a partir de agora. Gui, boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Gui, vamos começar atualizando os números da Covid em Patos de Minas, que continua aí com um aumento expressivo dos diagnósticos positivos, né? Vamos colocar aí na tela, então, os boletins. O desta segunda-feira, o boletim de hoje, né, mostra que 377 novos casos foram confirmados, isso no período de 7 dias, né? Sendo 170 ocorridos entre os dias 4 e 6 de janeiro e 207 casos desde o dia 7 até essa segunda-feira. A quantidade de pessoas que se recuperam em casa subiu para 943. Houve aumento nas internações de patenses, são 5 em leitos clínicos e 2 em UTIs. Vamos avaliar também as ocupações hospitalares aí, incluindo atendimentos a pacientes de outros municípios nas redes de saúde pública e privada. Observe aí que os percentuais em leitos clínicos estão em 20,51% e nas UTIs em 4,44%. O que nós temos uma elevação aí, ainda que pequena, mas temos uma elevação nessas internações. É tudo que a gente não quer, é que esses números subam, né? Cresçam, né? É verdade. Em que pese que hoje, pela manhã, na volta do dia, no horário por volta de 1h30 da tarde, quando a gente estava conferindo aqui o painel da Prefeitura de informação a respeito da Covid-19, nós tínhamos 954 pessoas fazendo tratamento em casa, se recuperando em casa. Então, são 954 infectados em casa, isolados em casa, mas infectados. Isso são pessoas testadas, são pessoas que testaram, são pessoas que foram atrás, que tiveram algum sintoma. E os assintomáticos, somados a esse aí, que números nós deveremos ter aqui em Patos de Minas? Uma situação preocupante. Eu estava vendo aqui, nós temos hoje os Estados Unidos registrando recorde de novas internações por Covid, com 132.600 pessoas em 24 horas. Isso lá nos Estados Unidos. Agora, imaginem vocês que nós estamos ainda a 10 dias do final do ano. Nós ainda temos um rical para ser observado, né, ou para ser feito em relação a esses números com as contaminações do Ano Novo, onde nós tivemos muitas aglomerações. E o que se observa, Odair, pelo menos é o que se observa, e alguns especialistas estão contando com isso, com uma certa dose de cautela, é que essa Ômicron, essa nova variante aí do coronavírus, ela é mais transmissível, menos letal, e é bastante a resposta das vacinas está satisfatória em relação a essa variante. Porque as pessoas se contaminam, sim, com 2 doses, com 1 dose, com 3 doses de vacina. As pessoas estão se contaminando. Só que os sintomas não são tão graves. Só que a doença não chega num estágio tão grave como nós chegamos há alguns dias. Fiz essa observação das pessoas que estão se recuperando em casa, estão contaminadas, são 954, e nós temos aí um percentual muito baixo ainda de ocupação de leitos de hospitais, principalmente em relação à ocupação de leitos de UTI. Isso quer dizer que as pessoas com a vacina estão se contaminando com o vírus, mas numa forma mais amena, não tão grave, não está levando as pessoas para os hospitais. Em isso se confirmando, nós estamos no caminho certo, a humanidade está no caminho certo de correr atrás das vacinas, se vacinarem, porque se não vacinar, se essa variante, que pode ser até menos letal, pegar uma pessoa que ela não tiver nenhuma vacina, é problema. Então, as pessoas têm esse caminho, vacinar e contar com essa proteção aí, mesmo que não seja total, 100%, mas
que ela está salvando vidas, isso sem dúvida nenhuma está. Prova disso é que nós temos aí, você falou 950 no período da tarde e agora à noite 943 pessoas em casa se recuperando sem precisarem ter que ir para a unidade hospitalar. Pois é. A prova é que a vacina funciona. A prova é que a vacina funciona. Isso com certeza são pessoas que estão vacinadas com uma dose, com 2 doses, com 3 doses, né? Eu conheço e tenho na família pessoas com 86 anos, com as 3 vacinas, que se contaminou, mas que está passando, graças a Deus, sem nenhum problema, né? Então, essa vacina realmente é o caminho para se proteger. As pessoas têm que focar nisso. Tem que vacinar, tem que procurar a vacina e vacinar no tempo certo. Muito bem. O Gui, com a explosão de casos da Covid-19 e também da gripe, o retorno às aulas previsto para o mês de fevereiro já é motivo de preocupação para muita gente. A Secretaria Municipal de Saúde descarta que os estudos remotos possam ser retomados. Em média, 400 pessoas por dia se direcionam à UPA, unidade de pronto atendimento, com sintomas gripais. Até o momento, nenhum caso de flurona foi diagnosticado em Patos de Minas. No entanto, são em média 100 casos positivos diários registrados de Covid-19 nos últimos dias. Nós estamos aí com uma média de praticamente 100 casos novos, né, todos os dias. Muitas pessoas sintomáticas respiratórias buscando os atendimentos, tanto na UPA quanto unidades básicas de saúde. Uma média aí de 300, 400 pessoas sintomáticas por dia passando pela UPA. A flurona se trata de uma infecção. A Secretaria de Estado de Saúde determinou a retomada obrigatória de alunos da rede estadual às atividades escolares presenciais numa reunião realizada no dia 22 de outubro de 2021. Desde então, os alunos retomaram as atividades normais no dia 3 de novembro do ano passado. Nas férias, porém, os casos de Covid têm aumentado em Patos de Minas e, até o momento, as aulas remotas não são mais uma alternativa. Bom, nós estamos observando, né, a cada dia a subida dos casos, ainda demora alguns dias, aí, uns 20 dias para retorno das aulas. A nossa expectativa é que essa curva crescendo aí exponencial, que ela comece a diminuir nas próximas semanas, né, depois dessas festas de final de ano, e que o retorno às aulas seja mais tranquilo. Então nós estamos observando aí através da vigilância epidemiológica para ver se realmente as aulas vão retornar 100% presencial ou não, mas por enquanto tudo mantido. A Secretaria de Saúde trabalha juntamente à Secretaria de Educação com o fim de observar o andamento dos casos e de que maneira isso pode intervir na dinâmica escolar, até agora idealizada. A gente trabalha junto, né, com a Secretaria de Educação, praticamente 24 horas, observando isso e observando a dinâmica das escolas, aí, tanto públicas quanto particulares, distância de metragem dentro da sala, a vigilância sanitária confere aí todas as salas de acordo com os protocolos que a gente vai adotando. Ainda que a decisão da volta às aulas presenciais não tenha sido descartada, existem uma série de precauções imprescindíveis que terão de ser obedecidas pelos alunos e demais profissionais ali presentes. O uso de máscaras, né, que esse nós não vamos deixar de adotar, principalmente nos ambientes fechados, que é o ambiente de sala de aula, e a lavagem das mãos e álcool em gel. Então todo o corpo de professores, principalmente municipal, fizeram treinamentos desde o ano passado, vão ter uma reciclagem agora no início das aulas, para orientar e cobrar dos alunos tanto esse uso efetivo das máscaras, quanto o álcool em gel nas mãos. A secretária reforça a importância da supervisão dos pais para com os filhos ao os direcionarem às escolas, tendo em vista a propensão de disseminação do vírus. As famílias, né, quando for mandar suas crianças para a escola, lembrar do uso da máscara. Às vezes a gente acaba ficando com receio, a criança, o calor, incomoda, mas é uma proteção, tanto para a criança quanto para a família, o uso da máscara e colocar sempre álcool em gel na mochila da criança, ensinar, né, as medidas de prevenção, orientar a criança quanto à lavagem das mãos, o porquê que é importante, porque eles acabam sendo disseminadores aí do conhecimento. Pois é, daí a expectativa de vacinar essas crianças, né? Já que a gente tem aí essa possibilidade, essa expectativa, daí esse desejo dos pais de ver essas crianças imunizadas
para, claro, tocar a vida, continuar estudando, até porque não há possibilidade, ou pelo menos não há previsão de uma volta de aulas remoto, como a gente teve aí em 2 anos de pandemia, né? Pois é, eu tenho falado sobre isso e a gente tem que entender o seguinte: a nossa vida tem que prosseguir, com pandemia, sem pandemia, ela tem que prosseguir. Do jeito que era antes, nunca mais. Então nós precisamos ter 2 coisas: vai voltar a funcionar as escolas, não há possibilidade de voltar ao estudo remoto, porque isso, da maneira com que foi implantado, sem passar por um aperfeiçoamento, esse estudo remoto deixou muito a desejar, em que pese ter suprido uma lacuna que naquele momento era necessária, né? Então, mas ele precisa ser aperfeiçoado. Nós não vamos deixar de usar esse ensino à distância mais, o ensino remoto, de uma forma mais substancial, menos, como reforço. Mas isso vai ser adotado pelas escolas no mundo, não é só aqui no Brasil, não, no mundo. Agora, em relação à volta às aulas, em relação à escola lá na sala de aula, os alunos têm que voltar, as crianças têm que voltar. Agora, para voltar, existem 2 coisas. Primeiro, a vacina. Tem que vacinar. Não tem outra forma. Porque o meu filho eu não deixo vacinar. Isso é problema seu. Mas que é um caminho que nós temos que entender que ele existe, que é necessário, e o outro é o protocolo. A pessoa tem que estar imunizada, a criança tem que estar imunizada e tem que seguir um protocolo, diferente daquele que a gente tinha algum tempo atrás, que a gente vivia, né, ao largo, sem nenhum problema. Muito bem. O Gui, a gente faz uma parada rápida aqui na análise da notícia, até porque, antes do intervalo, enquanto você falava aí, me lembrei, essa questão de vacinar crianças tem gerado polêmica entre o governo, inclusive embate com a Anvisa. Gerou até resposta do presidente da Anvisa com relação a isso. Ou seja, quando você cita aí essa questão de imunizar crianças, a gente lembra também que há um embate político por trás de tudo isso aí, viu? Sim, há uma disputa política, um entendimento momentâneo, político, de 2 correntes no Brasil, uma a favor da vacina, outra contra a vacina. Eu não entro muito nesse mérito, não, porque não quero passar o que está passando na presidência da República, né? Porque a carta resposta lá do presidente da Anvisa para a presidência da República foi qualquer coisa assim de espetacular, né? Um negócio assim de ser apresentado em Hollywood. Então, e agora espera-se qual que é a resposta da presidência da República. Esquece a pessoalidade, o presidente, o nome do presidente. A instituição, presidência da República, não pode ser chamada às falas daquela maneira sem tomar nenhuma providência, né? Sem tomar nenhuma atitude, sem dar nenhuma resposta. Então, o mundo, pelo menos o Brasil, aguarda uma resposta em relação àquela carta do presidente da Anvisa. O Barra Torres. Barra Torres. Agora sim, a gente faz o intervalo então, Gui. Depois, a seguir, né, aqui no News, quais medidas devem ser tomadas após o encontro que discutiu as ações de enfrentamento ao período chuvoso? O Corpo de Bombeiros faz monitoramento aéreo das áreas atingidas por enchente do Rio Paranaíba. Agora vamos dar uma olhada no monitoramento aéreo dos alagamentos provocados pela enchente do Rio Paranaíba, que está 10 metros, Gui, acima do seu nível normal. As imagens aí foram cedidas pelo Corpo de Bombeiros, registros feitos na manhã de hoje, início da tarde, mostrando o avanço das águas. Aí nessas imagens, a gente vai ver aí o Jardim Paulistano, Vila Rosa, Santa Luzia, Santa Terezinha e também Nossa Senhora Aparecida. É muita água, meu caro Gui. A precipitação foi histórica, né? Foi recorde até aqui no mês de janeiro e ainda vai continuar batendo esse recorde aí durante o mês, mesmo porque com 10 dias nós já superamos a previsão de chuva para o mês de janeiro todinho. Agora, em relação a esses problemas causados pelas chuvas, eu ainda queria poder ver ainda nessa minha vida os prefeitos, as autoridades, governadores, políticos dessa nação, com problemas que acontecem periodicamente,
sazonais ou repetidamente durante todo o ano, que a gente pudesse ver isso aí só uma solução, né? E as pessoas só monitorando a solução que foi dada, porque todo ano é isso aí, a gente só corre atrás, às vezes só vai atrás do prejuízo quando acontece uma enchente dessa. A gente sabe que há possibilidade do rio, o país sabe que o rio Paranaíba, sabe onde o rio derrama, sabe onde ele sai fora da caixa. Então não pode mais nos causar problema o rio Paranaíba, ou qualquer enchente do rio Paranaíba. E a mesma coisa em relação a, por exemplo, as estradas vicinais. Nós estamos com com a nossa zona rural completamente ilhada. Tem localidades aí que não sai de jeito nenhum, só se for de helicóptero. Ou algumas vezes saem de trator. Mas não tem como sair de lá por causa da chuva. E aí nossa, mas choveu demais. Não, não é que choveu demais. É que as nossas estradas são ruins. É que o trabalho que é feito nessas estradas para manutenção é muito ruim. Toda a vida foi. Não é uma propriedade desse governo. Se bem que esse governo está embarcando no mesmo argumento, colocando a culpa na chuva. Mas passou o período da seca, e uma seca longa nesse ano de 2021, e não foi feito absolutamente nada nessas estradas. Então elas estão como estavam no ano passado, né, em precárias condições. E aí o que acontece? Cai uma chuva dessa, fica muito pior, e aí fica intransitável, e aí o povo que mora na zona rural, que paga o mesmo imposto que nós pagamos aqui na cidade, nesse perrengue, sem poder usar o seu direito de ir e vir, sem poder usar aquilo que ele pagou para ter, que é uma estrada pelo menos decente, para ele procurar um recurso na hora que for preciso, para ele procurar a sede do município na hora que for preciso, seja para tocar a sua vida, seja um recurso na área de saúde, porque se alguém ficar doente em algumas localidades, aqui no município de Patos de Minas, perece lá, porque não tem como ser conduzido para a sede do município para buscar o recurso aqui na sede do município. Não tem o atendimento lá onde ele mora, e lá ele paga os seus impostos, mas não tem o atendimento lá onde ele mora, e ele não tem condição de vir na sede do município para buscar esse recurso, para buscar esse atendimento. Então a gente precisa de entender que todo ano chove, mais, menos, todo ano tem seca, mais, menos, maior, menor. Todo ano cresce o mato, cresce o capim por causa da chuva, porque vem o período chuvoso e o capim vai crescer. Não precisa ano que vem colocar culpa na chuva por causa disso. Não precisa no ano que vem colocar culpa na cheia do rio Paranaíba pelos problemas que nós temos. Nós temos aqui daqui para frente solucionar esses problemas. Amanhã, olha, o rio vai encher. Beleza, está tudo certo. Estamos esperando aí, isso é a força da natureza. A natureza é assim e a gente tem que respeitar, não é? Ah, choveu pouco. Ah, não, mas nós temos um reservatório bacana de água, nós não temos só o rio Paranaíba. Então a gente tem que fazer a lição de casa, o dever primeiro, para depois sentar nessa condição aí e viver uma vida pelo menos um pouco mais segura. Agora, tem que ter gente para fazer isso, né? Se a gente não pensar, não tiver essa boa vontade politicamente, aí nós vamos continuar vendo só isso aí, ó, correndo da cheia, a ponte caindo porque foi mal feita, porque qualquer aguinha foi e levou a ponte. Não se faz as coisas definitivamente. Ah, faz assim que tá bom, vai durar aí uns 3, 4 anos, tá bom, já tá pago. Sabe, é complicado essa situação, nós precisamos de começar a pensar diferente, fazer coisas definitivas, né? Não deixar construir casas em locais assim, ó. Por que deixar construir casa em locais assim? Se há uma previsibilidade, se há uma previsão de que aquele local ali pode encher, está proibido construir casas ali. Ah, mas e o direito à propriedade? Não, você pode ter a propriedade, você só não pode morar lá, porque depois, se você morar lá, quem vai pagar a conta para te socorrer, para correr atrás, para colocar bombeiro para te salvar, para colocar ambulância para te buscar, para colocar toda essa infraestrutura aí para correr atrás do prejuízo, é a sociedade, né? É o poder público quem tem que fazer isso aí.
Então é preciso a gente ter essa consciência e ter um regramento mais condizente com a situação em que nós vivemos. Nós vivemos aqui na beira do rio. Há quantos anos a gente sabe que esse rio derrama? Porque a gente vê nessas imagens aí, é válido relembrar que a administração anterior retirou famílias que moravam ali, tiveram que sair dali. Só eu acompanho isso aí. Passava por isso, né? Só eu acompanho isso aí. Os bairros lá de cima foram construídos na época do Arlindo Prefeito, aqui em Patos de Minas. Retiraram famílias de lá e teve gente que na época foi para lá, vendeu a casa lá e voltou para o mesmo lugar. Ah, não, mas quando encher de novo a prefeitura nos socorre aqui. A gente precisa impedir esse tipo de coisa, né? Não adianta também você falar, teve uma invasão. Não, tem que ter fiscalização para não deixar ter invasão. A hora que morar vai lá e retira. Porque resolver o problema de é mais fácil do que resolver um problema de 500. Pois é, e hoje, por falar nesse assunto, representantes da Defesa Civil, do município de Patos de Minas, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, se reuniram aqui para traçar estratégias para poder enfrentar esse período chuvoso e, claro, né, a gente espera que aí tenham construído medidas para outros anos, quando isso puder voltar a ocorrer. Vamos acompanhar. Foi realizada na manhã desta segunda-feira, no gabinete do prefeito, a reunião que conversou sobre medidas a respeito das inundações causadas pelo Rio Paranaíba. Até o momento, 4 famílias foram desalojadas de suas casas devido às enchentes. Esta reunião de hoje ela já estava prevista, né, já estava agendada, justamente para poder falarmos, né, tratarmos das ações já desenvolvidas no final de semana. Esta reunião não foi para tratar do que será feito, ela já foi para tratar do que já foi feito. Ela foi feita no dia 7 e hoje foi para tratar do que foi feito durante a semana, envolvendo todas as agências que participarão, irão participar da execução do Plano de Emergência de Proteção e Defesa Civil do município. A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão agindo em conjunto a fim de monitorarem os riscos de alagamento, deslizamentos e demais desastres naturais que possam ferir a integridade física e moral daqueles os quais estão propensos a serem vítimas destes. O Corpo de Bombeiros ele não trabalha sozinho, né? Aqui hoje, aqui na gabinete do prefeito, né, através de um convite aqui da Defesa Civil Municipal, né, e vários outros integrantes também do Comitê da Cidade Resiliente, do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, a gente está aqui articulando, colocando em prática e dando continuidade àquele planejamento que foi feito em relação ao enfrentamento do período chuvoso, ao plano de emergência pluviométrica, em relação a monitoramentos do rio diariamente, em relação ao monitoramento do tempo e do clima e em relação ao monitoramento aéreo que está sendo feito nas regiões em áreas de risco, que é a região do Córrego do Monjolo e a questão dos ribeirinhos ali que margeiam do Rio Paranaíba, que vai aqui desde o Paulistano até a região do Coração Eucarístico, por meio até mesmo de drones do Corpo de Bombeiros que fazem esse monitoramento diário. A Defesa Civil, ao ser acionada, tem o papel de verificar os riscos que uma estrutura pode causar àquele que o acionou, tomando medidas preventivas em prol da segurança dos demais. Ontem à noite eu recebi um comunicado de um contribuinte, onde que ele me informou que a Avenida Parque havia movimentado parte de um barranco, comprometendo a via, e ali ao lado existe uma árvore de grande porte que ele achava que poderia também comprometer se ela não for retirada parte ou total. Ainda ontem nós interditamos por medida cautelar de segurança e hoje as medidas serão tomadas para eliminar aquele risco que ali foi identificado. O Corpo de Bombeiros tem supervisionado as áreas de risco por meio de drones, a fim de prestar ajuda às famílias cujas suas casas podem ser alagadas. Algumas famílias, ao serem constatadas do perigo, não quiseram se desalojar e preferiram continuar ocupando as próprias residências nesse momento.
Em relação à atenção, à resposta a essas famílias que estão sendo ali, foram 4 famílias, 4 residências que foram atingidas nesse momento pela elevação do Rio Paranaíba. Essas pessoas estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal em articulação com os demais órgãos do município e sendo realocadas para local seguro, pois já existe um local a ser encaminhado a essas famílias já definido em plano já realizado anteriormente. A semana passada nós fizemos uma visita àquelas áreas ali onde essas famílias foram retiradas de madrugada, informamos a elas que o rio estava elevando e que haveria um risco bem grande das águas atingir suas residências. Propomos a retirada destas famílias para que elas não fossem pegas de surpresa. Elas recusaram. Além das enchentes provocadas pelo Rio Paranaíba, a chuva constante implicou em vários desastres neste fim de semana, incluindo deslizamento na Avenida Fátima Porto e afundamento do asfalto na rodovia entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Nós estaremos fazendo visitas nesses locais para ver e identificar o grau do risco e o que deve ser feito para eliminar. Considerando os incidentes que a chuva tem causado, a recomendação dos órgãos responsáveis, Defesa Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, é a de que a população se mantenha em casa e só transite pela cidade e rodovias próximas, caso seja mesmo necessário, para que assim seja preservada a segurança de todos. A população nesse momento tem que ter um momento de cautela. Aquelas pessoas que estão em locais de risco, busquem local seguro, né? Não se permaneçam em locais de risco, busquem local através de um amigo, um parente, um familiar, ou até mesmo solicitem os órgãos competentes através da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, para que sejam atendidos e estejam seguros. Realmente é um momento de cautela nesse período chuvoso e também atentar por evitar transitar pelas rodovias, né, que acessam aqui a cidade, porque é uma recomendação aí dos órgãos superiores em relação como prevenção a evitar acidentes. E as medidas emergenciais precisam realmente ser tomadas, né, Gui? Mas é aquilo que você dizia, né? A gente precisa também pensar a longo prazo, porque isso vai voltar a acontecer, né? Sim, eu acho que a gente falar sobre isso aí é preciso que tenha uma cartilha. Não sei por que não se faz uma cartilha, o poder público fazendo uma cartilha para não ter que, toda vez que acontece uma enchente, toda vez que chove um pouco mais, é preciso que o Corpo de Bombeiros, que é uma instituição tão necessária para salvar vidas, para salvar as pessoas, salvar até os bens, né, da sociedade ou de alguma pessoa, precisa ficar sendo usado para ficar falando a respeito, reeducando as pessoas. Isso era preciso de ser ensinado nas escolas. É preciso ter esse regramento e essas informações serem repassadas como matéria escolar, para a pessoa já saber disso efetivamente. Como, por exemplo, querer tirar uma pessoa da casa numa área de alagamento que vai alagar e a pessoa, não, eu quero ficar aqui em casa. Não pode. Nós temos leis para isso. A pessoa não pode, falar, não, eu vou morrer aqui dentro da minha casa. Não pode fazer isso. Então é preciso que tenha esclarecimento para que essas pessoas não façam esse tipo de coisa. E a casa que alagou esse ano, ela tem que ser condenada pela Defesa Social, tem que ser condenada ali, e a Prefeitura, o Poder Público tem que tomar uma atitude para que aquela casa, o ano que vem, caso aconteça outra enchente, não volte a dar problema, não volte a criar problemas para as autoridades e para a sociedade. Até para a segurança da própria família. Simples assim. Com essa a gente encerra a análise hoje e também o nosso NTV News. Amanhã a gente se encontra novamente aqui. Estaremos aqui. Obrigado, boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado, Gui, boa noite para todos e até amanhã.